Os materiais que eu utilizei nesse vídeo foram os seguintes: fios de malha, tá? Na cor areia e na cor champanhe da Morino Fios. É um fio premium delicioso. Eu não sei nem descrever como é bom de trabalhar com esse fio. No vídeo, vocês assistindo o vídeo, vocês vão sentir. Blush normal, tá? Uma tesourinha. Agulhas. A agulha que eu usei para tecer o cesto foi a agulha número 6. No fio aqui, elas sugerem utilizar a agulha número 8 ou número 10. Só que eu gosto que o meu ponto fique bem apertado para ele ficar mais desenhadinho. Eu acho que ele fica mais bonito. Então, eu sempre utilizo uma agulha de numeração menor, tá? Para as orelhinhas e para a patinha, eu utilizei uma agulha número 5, tá? Aqui pro lacinho, eu utilizei uma agulha 2,5, tá? E para esses detalhezinhos aqui da patinha, eu utilizei o fio Cleia com uma agulha número 1,5, tá ok? E cola quente para fixar algumas peças, como o lacinho, o rabinho, as patinhas, tá ok? Vamos lá, então, iniciar o nosso tutorial. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem esse cestinho de coelho fofo. Olha que graça que fica. A parte da frente fica simulando um bumbum, tá vendo? Com rabinho, patinhas, daí aqui vem as orelhinhas, aqui a parte de trás dele. Olha como fica. Então, assim, é uma ótima pedida agora para Páscoa, né? Para você presentear aquela pessoa querida, encher de chocolates. É um excelente presente. Aqui tem um outro que eu iniciei, só que eu não finalizei ainda. Esses cestos, nós sempre vamos iniciá-lo pela parte de baixo, tá? Sempre pelo fundo dele. Essa base redonda em ponto baixo centrado, eu já ensinei em outro vídeo que tá aqui no canal, já ensinei anteriormente. Então, nesse vídeo, eu ensinarei apenas a subida do cesto, tá ok? Vamos lá, então? Estou iniciando, então, a primeira carreira do meu cesto. O fio branco, que é essa parte aqui, ó, do bumbum do coelho, ele vai começar a ser conduzido já na nossa primeira carreira, tá? Na primeira carreira do cesto, nós já começamos a conduzi-lo. O que que é conduzir? É quando ele vai escondidinho entre uma trama e outra, ó. Você vai fazer o ponto baixo da carreira e ele vai ficar lá por dentro desse ponto baixo, ó. Você vai envolvê-lo, tá vendo? Com esse ponto baixo, ele vai ficando escondidinho aqui. Então, tu começa a conduzir esse fio já no início dessa primeira carreira. Outra coisa importante, essa primeira carreira, sempre que tu for introduzir a agulha na base, tá? Tu sempre vai pegar as duas laçadinhas, ó, alcinhas, alcinha de dentro e alcinha de fora. Aqui na lateral vai se formar tipo uma corrente, uma correntinha, né? Aquela carreira de ponto baixíssimo que a gente faz de finalização dessa base, vai formar essa lateral aqui. Então, essa lateral, ó, tem uma alcinha de fora e tem essa alcinha aqui de dentro, ó, a de fora e a de dentro. Então, sempre que nós introduzirmos a agulha nessa primeira carreira, é importante pegar as duas alcinhas, tá bom? Feito isso, nós vamos fazendo ponto baixo, tá? Cada alcinha dessa, tu faz um ponto baixo. Aqui, ó, sempre pegando as duas, tá? E o fio branco sendo conduzido. Conforme tu for fazendo e conduzindo esse fio branco, tu já vai ajeitando a peça, tá? Já vai moldando a peça com as mãos, porque o fio de malha é um fio extremamente maleável, ele se molda a sua mão. Então, conforme tu for fazendo a sua peça, já vai dando formato a ela desde o início, tá bom? Não deixe para fazer isso no final da peça. Esse fio, você puxa só um pouquinho, não puxa muito, para que essa primeira carreira não caia pro lado de dentro. Tá vendo? Ele fica bem escondidinho, ó, ele não aparece. E assim nós vamos dando uma volta completa nessa primeira carreira, até chegar o momento da troca de fio. A volta completa desse cesto ficou com 35 pontos baixos, tá? A cor champanhe, nessa primeira carreira, eu já vou fazer a
a primeira sequência nessa cor champanhe. Essa primeira sequência de pontos baixos será de 7 pontos, tá? Então, tu vai calcular da seguinte forma: 35 do total menos 7 brancos que eu preciso para essa primeira carreira, vai dar 28 pontos. Esses 28 nós vamos dividir por 2, que vai ficar 14 de um lado, 14 de outro, mais os 7 champanhe na frente, completando os 35 pontos que eu preciso, tá? Então, eu farei 14 pontos baixos na cor areia. 10, 11, 12, 13, 14. O 14º ponto, tu não fecha. Tu deixa as duas laçadinhas aqui na agulha. Pega esse fio que tu está trabalhando, que é o areia, passa por cima do fio champanhe, que será o fio trabalhado agora, certo? E fecha esse 14º ponto já com o fio na cor champanhe. Agora, tu vem e faz uma sequência de 7 pontos baixos na cor champanhe. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz a sequência de 7 pontos que eu preciso aqui nessa primeira carreira. Venho, puxo um pouquinho do fio. Olha só, veja bem que na sequência de champanhe, eu conduzi o fio areia. Eu não deixei ele lá atrás, tá bom? Então, quando eu digo que esse fio será conduzido desde a primeira carreira, ele vai ser conduzido no cesto todo, nas duas cores. Dou uma puxadinha aqui no areia bem pouca, para não alterar a estrutura do cesto. E esse 7º ponto, faremos a mesma coisa, veja bem. Vou passar o fio champanhe por cima do fio que eu vou trabalhar agora, que é o areia. Venho e fecho essa 7ª carreira, já com um novo fio que eu vou trabalhar, tá bom? Agora, eu venho aqui e faço mais 14 pontos baixos na cor areia, tá bom? Então, ó, foi 14 inicial, 7 champanhe e 14 areia para finalizar a volta aqui da nossa primeira carreira. Finalizei aqui os meus 14 pontos baixos na cor areia, cheguei aqui no fim da primeira carreira, ok? O que eu vou fazer agora? Veja bem, vamos fazer o fechamento invisível. Esses 2 pontos, o inicial e o final, tu tem que deixar eles o mais junto possível. O meu já ficou juntinho aqui. Dependendo da tua tensão de ponto, eles ficam um pouco separadinhos. Daí tu vem aqui com as mãos e aproxima o máximo que tu conseguir os dois, ok? Feito isso, da parte de dentro do cesto para fora, tu introduzirá a agulha por baixo dessas 2 alcinhas formadas pelo ponto da carreira anterior. Vai pegar essa laçadinha e vai jogá-la lá para dentro do cesto. Olha só, ela vai ficar aqui atrás, aqui dentro, tá vendo? Aqui, ó, você tem que puxar bem, puxa o fio que vem do novelo, para ir ajustando essa tensão aqui nesse começo, ó, puxa a laçadinha, vai acomodando os pontos com as mãos para que não fique nem muito folgado, nem muito apertado, tá? Deixa essa laçadinha em espera lá dentro. Introduz a agulha dentro do ponto baixo anterior aonde foi passada a laçadinha, tá vendo, ó? Coloquei dentro. Só cuidado para não perder essa laçada aqui na hora que tu for puxar o fio. Agora, tu vem e puxa o fio que vem do novelo, ó. Puxei o fio que vem do novelo aqui para fora, ficando com 2 laçadas, aquela que tava lá dentro em espera e essa que eu puxei aqui para fora agora. Tá ok? Agora, tu vem com o fio branco que estava sendo conduzido na carreira anterior, passa por dentro dessas 2 laçadinhas, introduz a agulha, pegando as 2, vem, pega o fio que vem do novelo e puxa, formando o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Por que centrado?
porque ele sai do centro do ponto da carreira anterior. Ele não fica entre um ponto e o outro, ele fica no centro. Isso é importante vocês observarem, principalmente para quem está iniciando, tá, gente? Então, todos os próximos pontos da carreira agora, vocês farão ponto baixo centrado, que é aquele que sai do centro do ponto da carreira anterior. Na carreira anterior, nós fizemos 14 pontos baixos na cor areia, tá? Nessa segunda carreira, nós iniciaremos com 13 pontos baixos centrados, ok? Então, eu venho aqui, ó, ponto sobre ponto, até concluir 13 pontos baixos na cor areia, sempre conduzindo o fio branco, tá? Introduz a agulha dentro do ponto da carreira anterior, pego o fio que vem do novelo, puxo, fico com 2 laçadas, pego de novo o fio que vem do novelo, tiro as 2 laçadas. E assim nós vamos fazendo até completar 13 pontos baixos centrados nessa primeira carreira, nesses primeiros pontos da segunda carreira. Ó, fiz até o 13º ponto nessa minha segunda carreira. Eu não fecho o 13º ponto, faço aquele mesmo passo a passo que eu ensinei anteriormente para troca de cores, ó. O fio que eu venho trabalhando aqui, é o areia, eu vou passar por cima do fio que eu vou trabalhar agora, que é o champanhe. Feito isso, esse 13º ponto, eu já fecho com essa nova cor, tá? Na carreira anterior, nós fizemos 7 pontos baixos na cor champanhe, certo? Nessa carreira aqui, nós faremos 9 pontos baixos na cor champanhe, sempre conduzindo o fio areia. Nós conduzimos nos 13 primeiros o fio champanhe até chegar aqui no meio, trocar a cor e agora começamos a conduzir o areia. Sempre conduzindo, tá, gente? Não deixe em nenhum momento de conduzir esse fio até a penúltima carreira. Então, eu vim aqui, ó, 9º ponto baixo centrado na cor champanhe concluído. Venho, ajeito com as mãos, puxo um pouquinho esse fio areia, pouco, não muito, para não alterar a estrutura da peça, tá bom? Ó, puxei. O 9º ponto, farei a mesma coisa. Passarei o champanhe por cima do areia, que é o fio que eu vou trabalhar agora, e já fecho esse 9º ponto com uma nova cor. Agora, venho aqui, continuo e faço mais 13 pontos baixos centrados com a cor areia, certo? Como foi feito aqui desse lado, agora conduzindo o fio champanhe. Segunda carreira finalizada, ok? Terminei aqui, fiz os 13 pontos e concluí essa segunda carreira. Faremos o fechamento invisível, vou explicar uma última vez para vocês fixarem bem. Introduz a agulha de dentro do cesto para fora, por baixo daquelas 2 primeiras alcinhas formadas pelos pontos da carreira anterior. Pego essa laçadinha aqui e puxo ela lá para dentro, ok? Puxei essa laçadinha lá para dentro. Venho, acerto o tamanho dela, puxando o fio que vem do novelo, ó. Venho, acerto o tamanho dela. Ela não pode ficar nem muito larga, nem muito apertada. Tem que ficar um tamanho ideal que tu introduz a agulha com uma sobrinha, certo? Deixo ela em espera lá dentro. Introduzo a minha agulha por baixo, por dentro do ponto baixo centrado anterior aonde eu puxei essa laçadinha. Venho e puxo o meu fio que vem do novelo, ó. Puxei o fio que vem do novelo, ficando com 2 laçadas, uma dentro e uma fora. Pego o fio que será conduzido, que é o champanhe, já passo pelo meio dessas 2 laçadas, venho, passo a agulha por entre as 2 e fecho, puxando o fio que vem do novelo, formando assim o primeiro ponto baixo centrado da minha terceira carreira. Na segunda carreira, eu iniciei com 13 pontos baixos centrados na cor areia, ok? Agora, eu farei 12 pontos baixos centrados na cor areia, sempre conduzindo o fio champanhe. Agora, observe uma dica que eu vou dar para vocês que é essencial no trabalho com o fio conduzido.
tá? Pelo menos eu acho essencial. Ao introduzir a agulha para fazer o ponto baixo centrado, tu tem que sempre passar a agulha por baixo do fio que está sendo conduzido. Olha só, consegue enxergar? A minha agulha está por baixo do fio champanhe lá que eu estou conduzindo. Por quê? Ao fazer isso, eu venho e puxo esse ponto para fazer o ponto baixo centrado, eu vou abraçar, eu vou esconder esse fio que foi conduzido na carreira anterior. Ele vai ficar escondidinho, olha só, por baixo, tá vendo? Na hora que eu faço o ponto, ele vai ficar totalmente escondido. Vocês não veem ele aqui de jeito nenhum, ó. O avesso do trabalho fica muito perfeito, tá bom? Então, eu vou fazendo ponto baixo centrado até chegar no 12º ponto. Farei 12 pontos baixos centrados na cor areia para iniciar essa nossa terceira carreira. Fiz os meus 12 pontos baixos iniciais da terceira carreira. Cheguei aqui no 12º, deixei as duas laçadinhas na agulha. Faço a troca de cor como ensinado anteriormente. Venho e faço 11 pontos baixos centrados na cor champanhe, tá? Agora, conduzindo o fio areia. Aqui, ó, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ao introduzir a agulha, eu passo a agulha por baixo do fio que foi conduzido. Olha ele lá escondidinho, tá vendo? Eu venho e passo por baixo, abraçando ele e fazendo ele desaparecer aqui no meio das tramas, tá? Então, eu venho fazendo a cor champanhe até completar 11 pontos baixos centrados. Finalizei a minha troca, os meus 11 pontos baixos centrados na cor champanhe. Efetuei a troca de cor, que vocês já aprenderam. Agora, eu vou vir aqui e faço a mesma quantidade de pontos na cor areia que eu fiz inicialmente nessa carreira, que foram 12, certo? Foi isso mesmo? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu fiz 12 pontos aqui, venho e faço mais 12 aqui para fechar essa nossa terceira carreira. Finalizei a minha terceira carreira, ok? Agora, fiz o fechamento invisível, como já ensinei anteriormente, e já iniciei a minha quarta carreira. Agora, nessa quarta carreira, eu farei ponto sobre ponto, sem nenhum aumento aqui, né? Por exemplo, se aqui tem 12 pontos baixos na cor areia, eu farei 12 pontos baixos na cor areia. Aqui tem 11, eu farei 11 na cor champanhe. Então, será ponto sobre ponto, exatamente nas mesmas cores. E eu farei isso pelas próximas 3 carreiras, tá? Então, essa é a primeira, depois eu farei mais 2 carreiras espelhando essa quarta carreira, fazendo exatamente a mesma coisa. Ponto sobre ponto, exatamente nas mesmas cores. Finalizei aqui a minha quarta carreira, tá bom? Ó, aqui, ó, quarta carreira, repetindo exatamente o mesmo padrão de troca de cores. Veja bem, ó, mesmo padrão de troca de cores. Na quinta e na sexta também repeti o mesmo padrão. Não teve nenhuma diferença na troca de cor, tá? Então, da carreira 3 à carreira 6, eu faço exatamente a mesma coisa. Ponto sobre ponto, repetindo trocas de cores. Tá bom? Na sétima carreira, eu vim e finalizei a sexta, fiz o fechamento invisível, tá? Tô iniciando a sétima carreira. Na sétima carreira, nós vamos iniciar aqui com 13 pontos baixos centrados na cor cinza. Cor cinza não, cor areia, desculpa, falei cor errada. Então, aqui, ó, na minha sétima carreira, eu fiz o seguinte, fiz 13 pontos baixos centrados na cor areia, troquei de cor. 9 pontos baixos centrados na cor champanhe, troquei de cor. E 13 pontos baixos centrados na cor areia, fechei essa minha sétima carreira, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima carreira, então,
finalizada. Olha como o cesto vai ficando bem retinho, gente. Ó, fica bem retinho. Se vocês seguirem bem certinho essas dicas que eu passei do fio conduzido, de ajeitar o cesto, né, e modelando o cesto conforme for tecendo. Então, tudo isso interfere na estrutura final para ele ficar assim bem retinho, tá bom? Vamos para nossa 8ª carreira. Então, aqui, ó, eu vou fazer o fechamento invisível da minha 7ª carreira, da mesma forma que eu já ensinei anteriormente, tá? O fio champanhe continua sendo conduzido aqui. Então, eu vou iniciar a minha 8ª carreira fazendo 14 pontos baixos centrados na cor areia, ok? Então, eu venho aqui, ó, ponto sobre ponto, conduzindo o fio champanhe até completar 14 pontos baixos centrados. Fiz os 14 pontos baixos na minha 8ª carreira, fiz os 14 pontos baixos na cor areia, efetuei troca de cor, vou fazer 7 pontos baixos centrados na cor champanhe, certo? 6, 7. Sendo que o 7º eu não vou fechar, vou deixar as 2 laçadinhas na agulha, venho aqui, passo o champanhe por cima do fio areia, tá? E fecho essa 7ª já na cor que nós vamos trabalhar agora, que é o areia. Agora, eu venho e faço mais 14 pontos baixos centrados nessa cor, para nós fecharmos essa nossa 8ª carreira, tá? Então, vai ficar 14, 7, 14, até finalizarmos essa 8ª carreira. 9ª carreira, tá? Fechei aqui a minha 8ª carreira e iniciei a minha 9ª carreira. Essa 9ª carreira, eu farei ela toda na cor areia. Eu não vou utilizar mais a cor branca nessa nossa base de cesto. Agora, eu venho e dou uma volta completa na cor areia, tá? Mesmo eu não utilizando mais a cor branca para fazer o ponto baixo centrado, nessa penúltima carreira, porque a nossa 9ª já é a penúltima carreira, eu ainda vou conduzi-lo, tá? Então, ele vai ser conduzido aqui até a 9ª carreira, daí a gente já pode cortar esse fio. A 10ª carreira, nós faremos sem conduzir nenhum fio. Finalizei, então, a minha 9ª carreira, fiz o fechamento invisível, cortei o fio branco, não vou usá-lo mais. Agora, na minha 10ª e última carreira, eu farei ela inteira seguindo o mesmo padrão da carreira de baixo, a mesma cor, a cor areia, tá bom? Só que eu não vou mais conduzir o fio champanhe, eu não conduzo nenhum fio nessa minha última carreira aqui, que é a 10ª, tá? Ó, nenhum fio sendo conduzido. Só que eu ainda introduzo a agulha por baixo do fio que foi conduzido aqui na minha penúltima carreira. Tá vendo o champanhe lá embaixo, ó? Eu introduzo a agulha por baixo dele, sempre, pra tá finalizando a base desse cesto, tá? O corpinho desse cesto. Então, venho aqui, dou uma volta completa na cor areia. Sempre ponto sobre ponto, até nós fecharmos essa última carreira. Finalizei, então, aqui a minha última carreira desse cestinho, a 10ª carreira, tá? Ele vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer o acabamento dele, o acabamento final. O acabamento, geralmente, eu faço em ponto baixíssimo, né? Como é feito esse ponto? Eu venho aqui, a mesma coisa como se eu fosse fazer o fechamento invisível, tá vendo? Passo essa laçadinha lá pra dentro. Na carreira normal, o que que eu faria? Eu introduziria a agulha dentro do ponto anterior aonde eu passei a laçada. Para o acabamento, eu vou introduzir a agulha por baixo do corpinho dessa laçada que eu passei lá para trás, ó. Tá vendo? Eu passo ela, introduzo a agulha por baixo do corpinho e volto a agulha por dentro dela, pegando o fio que vem do novelo e trazendo aqui por dentro dele, passando por baixo do corpinho e trazendo aqui pro lado de fora essa laçadinha. Então, com essa laçadinha aqui fora, agora, eu introduzo novamente a agulha por baixo,
das duas laçadas, das duas alcinhas, né, formadas pelo ponto baixo da carreira anterior, pego o fio que vem do novelo e passo ele por dentro dessa laçada. Próximo, ó, introduzo, pego o fio, puxo aqui para fora e passo por dentro dessa minha laçadinha, tá? Mais uma vez. Introduzi, peguei fio do novelo, passei por dentro dessa laçadinha. E assim eu vou fazendo ponto baixíssimo, que é o nome desse ponto, por toda a volta desse nosso cestinho, para fechar o acabamento. Esse é o acabamento dele. Vai ficando dessa forma aqui, ó. Olha que graça que fica, tá vendo? Bem acabadinho. Por que que eu não conduzi o fio champanhe nessa última carreira? Porque essa última carreira, ela já vai ficar mais gordinha por conta do ponto baixíssimo que eu tô passando aqui, certo? Então, não tinha necessidade de eu estar passando esse fio conduzido, que ela ficaria mais gordinha que as outras e não ficaria tão retinho. Um outro motivo é o seguinte, quando eu introduzo a agulha aqui para puxar essa laçadinha aqui, ó, para fora, por dentro da outra, não tem como eu introduzir essa agulha por baixo do fio que está sendo conduzido, ficaria estranho. Então, não tem como eu estar seguindo o padrão que eu segui em todas as outras carreiras. Por isso que eu não conduzi o fio champanhe aqui nessa última, tá bom? Então, eu venho fazendo ponto baixíssimo até fechar, até dar a volta completa para o acabamento do corpinho, né, da base do nosso cestinho. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a orelhinha do nosso coelhinho, ó, essas orelhinhas, tá bom? A primeira coisa que eu farei é o seguinte, pego o fio champanhe que eu estou utilizando na confecção do cesto, que eu utilizei na confecção do cesto, e venho com a tesourinha e corto ele aqui na metade. Eu preciso que ele seja mais fino para a orelhinha, tá bom? Para que ele fique bem delicado, para que a orelhinha fique mais delicada, senão ela pesa, sabe? Dá um aspecto pesado, não fica tão delicadinho. Feito isso, cortei o fio na metade. Vou vir com a agulha mais fina, vou trabalhar com a número 5. Para a base do cesto, eu trabalhei com a número 6. Venho aqui e faço 12 correntinhas, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntinhas. A correntinha, ela tem a parte da frente dela e tem a parte de trás, tá vendo? Atrás, forma-se essas alcinhas, tá vendo essas alcinhas? Aqui atrás da correntinha, ó, tem umas alcinhas. O que que eu vou fazer, então? Eu vou pular uma correntinha partindo da agulha. Na próxima alcinha de trás, eu faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixo. Nunca na mesma alcinha, tá, gente? Ó, fiz nessa, agora eu vou pra próxima. Meio ponto alto. Então, baixíssimo, baixo, meio ponto alto, um ponto alto, 3 pontos altos duplos, um em cada laçadinha. Então, 1, 2, 3. Três vezes o ponto alto duplo, tá? Então, aqui, ó, um baixíssimo, um baixo, meio ponto alto, um baixíssimo, um baixo, meio ponto alto, 3 vezes um ponto alto duplo. Fazemos um ponto alto novamente, ponto alto, meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo, aqui na minha última, certo? Fechei aqui minha orelhinha. Agora, eu venho aqui no meio, ó, bem no pezinho dela, venho no meio, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo nesse meio aqui.
Passo essa sobrinha de fio aqui por cima do fio que eu estou trabalhando. Agora, eu venho pegando apenas a laçadinha de fora, ó, a alcinha de fora com baixíssimo. Tá vendo, ó? Só a alcinha de fora. Venho dando uma volta em baixíssimo pela orelhinha inteira, para fazer o acabamento dela, ó. Só a alcinha de fora. Tem a de dentro, eu preciso pegar apenas a de fora. E assim eu vou fazendo por toda a volta dessa orelhinha, até chegar aqui, ó, na ponta dela. Cheguei na ponta, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixíssimo no mesmo lugar que eu fiz o baixíssimo anterior. E aqui eu volto pegando a alcinha de fora, igual eu fiz lá do outro lado, por toda a volta dessa orelhinha. Ó, fazendo baixíssimo, até chegar aqui no fim. Cheguei aqui no fim, ó, no último, na última alcinha, certo? Peguei, fiz uma correntinha para travar, corto o meu fio, puxo aqui e tá pronta a nossa orelhinha. Essa pontinha aqui, eu fiz aquela correntinha para que ela fique bem pontudinha, tá vendo? Olha como fica bonitinha. E eu faço duas iguais. Uma não precisa ficar exatamente do mesmo tamanho que a outra, tá, gente? Pode ficar menorzinha, dá um charme a mais na peça. Então, orelhinhas prontas. Quando eu faço as orelhinhas, eu sempre costumo pegar um blush comum, tá? Pego aqui, ó, e faço aquele rosadinho que fica dentro dela. Um rosadinho simples, só para dar um charme a mais para a peça. Olha que diferença que dá. E isso aplicado na peça, olha que lindo que fica. Tá vendo? Então, é um blush comum, venho com um pincelzinho e passo no centro dessa orelhinha. Deixamos ali no cantinho separado as orelhinhas. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem esse rabinho aqui, ó, bem fofinho. Teve muita gente perguntando como eu fiz ele. É muito simples, não tem segredo. Pega uma agulha de costura simples, bem fininha, um fio um pouco mais reforçado, fininho também, e vem aqui, ó, naquele fio champanhe que nós utilizamos no nosso cesto, e vem alinhavando ele, ó, alinhava normal. Vem com a agulha alinhavando. Daí, tu vai fazendo, não tem uma medida certa, se tu quer menorzinho esse rabinho, tu faz com menos fio. Se tu quer maiorzinho, tu faz com mais fio. Daí, tu vem aqui alinhavando até dar um tamanho bacana. Eu vou ir até o fim aqui e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Ó, depois de tu vir e alinhavar um bom pedaço dele, ó, tu vem e puxa o fio todo de uma vez. Ó, ele vai, tá vendo? Vai juntar esse fio. Daí, tu vem aqui, dá um pontinho só para travar esse franzido. Só pra gente travar esse franzido. Para que ele não solte. Dei um nozinho, travei o franzido. Venho, corto essa sobra aqui de fio, do fio de malha, né? Corto aqui a sobrinha, ó, do fio de malha. E venho e junto essas duas pontinhas assim pra dentro. Ó, tá vendo as duas pontinhas? Eu junto elas pra dentro. E venho e dou mais um pontinho aqui, ó. Só pra juntar essas duas pontinhas. Ó, juntei. Venho aqui. E juntei. E tá pronto o nosso rabinho. Olha que fofo que fica. Fica uma graça, né? É só a gente aplicar. Ficou tipo um pomponzinho, mas todo franzido. E como é no próprio fio que foi feito o cesto, ele dá um charme a mais. Então, eu venho dou um nozinho aqui para travar bem e corto esse fio aqui, ó. Então, o nosso rabinho está pronto. Vamos deixar ele ali junto com a orelhinha e vamos agora para essas patinhas aqui do coelho. Para as patinhas do nosso coelhinho, eu vou utilizar aquele mesmo fio que eu usei cortado, lembra? Para fazer a orelhinha. Venho, faço um círculo mágico, a mesma agulha também, tá, gente?
E dentro desse círculo mágico, eu coloco 8 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos baixos, venho, puxo o fio, ó, fecho bem, tá? Introduzo a agulha de fora para dentro, puxo essa laçadinha lá para trás, como se fosse fazer o fechamento invisível, tá ok? Introduzo a agulha aqui por dentro, ó, tá vendo essa laçadinha que nós passamos lá para trás? Então, vou introduzir por dentro de uma alcinha dessa laçadinha e depois por dentro dela. E venho fazendo ponto baixíssimo, sempre pegando somente a alcinha de fora, tá? Venho, faço uma volta completa em ponto baixíssimo. Se tu achar que ficou grossa a patinha, tu pode utilizar uma agulha menor para ela ficar mais apertadinha, tá? Cortei o fio, puxei, tá? Aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, introduzo a agulha de cima para baixo, puxo esse fio que eu cortei lá para cima, igualzinho eu fiz na base, tá, gente? É o mesmo início da base. Introduzo a agulha de fora para dentro, passando por dentro do meu último ponto baixíssimo e puxo esse fiozinho lá para trás, para ficar o círculo, ó. Ficou o círculo, aqui a gente vem, arremata. Você pode conduzir por umas tramas aqui, dar um nó, costurar, botar um pouquinho de cola, daí é contigo, tá bom? Essa é a base da nossa patinha, nós faremos duas exatamente iguais, tá? Feitas as duas patinhas, vamos deixar elas lá reservadas também junto com a orelhinha e com o rabinho. Dentro dessas patinhas tem essa parte aqui, ó, das pegadinhas do coelho. Eu farei com um fio mais fininho, tá? Pode ser um Cleia, eu vou utilizar um mais grosso aqui só para vocês enxergarem bem. A agulha que eu tô usando é a agulha 2,5. Para o fio Cleia mais fininho, tu usa a agulha 1,5. 1,5, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa. Dentro de um círculo mágico, eu venho e coloco 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Fechei, juntei uma ponta à outra com um ponto baixíssimo normal, certo? Venho, corto o fio, puxo esse fio lá para trás e arremato. Dou um nozinho e corto. Deixa eu puxar ele aqui para trás. Ó, tá os dois aqui, tá vendo? Eu venho, dou um nozinho e corto. Essa daqui será a pegadinha menor, que é essa pequenininha. Para a pegadinha maior, tu faz exatamente a mesma coisa. 6 pontos baixos iniciais e tu faz uma segunda carreira com um ponto baixíssimo, dando a volta completa em volta dele, pegando apenas a laçadinha de fora. Então, para o menorzinho, tu faz apenas os 6 pontos baixos. E para a pegadinha, para que fica no meio, essa aqui que fica no meio, tá vendo essa que fica no meio? Tu vem e faz um maiorzinho como esse, dando uma volta de baixíssimo. Então, são 3 pequenininhos, aliás, 6 pequenininhos e 2 maiores, que são 2 patinhas, tá ok? Deixamos ela aqui separadinha também e vamos pro lacinho. Para o lacinho, eu vou utilizar um fio um pouco mais grosso, eu tô utilizando aqui o Amigurumi Max. Pode ser na cor que tu quiser, tá, gente? Então, eu vou fazer 13 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Feitas as 13 correntinhas, eu volto aqui, ó, pulo uma correntinha contando da agulha e volto fazendo ponto baixo. Então, eu farei 12 pontos baixos, mas por que 12? Porque eu pulei um contando da agulha, lembra? Então, eu volto fazendo 12 pontos baixos. Tem um fiozinho preto aqui perdido no meio.
Então, vamos lá, ó, voltei fazendo 12 pontos baixos. Esse é o lacinho, tá, gente? O lacinho que vai na orelhinha do coelho. Ó, 12 pontos baixos finalizados, eu faço uma correntinha para virar. Fiz uma correntinha para virar o meu trabalho, tá? Deixa essa laçadinha aqui em espera, eu venho aqui, ó, bem no início, pego aqui as duas laçadinhas do meu ponto, do meu ponto final, tá vendo? Do último ponto. Aquelas sobras de fio, eu venho e passo aqui por entre elas, jogando essa sobra aqui por cima do lacinho que eu tô fazendo. Fiz a correntinha para virar, viro o trabalho, venho aqui agora, faço ponto sobre ponto, ó. Mais 12 pontos baixos, escondendo aquela sobrinha de fio que eu coloquei aqui para cima, tá bom? Então, venho fazendo 12 pontos baixos, ponto sobre ponto, e eu vou repetir esse padrão por 4 vezes, aliás, 5 vezes, tá? Venho e faço 5 carreiras iguais a essa. Fiz as 5 carreiras, tá vendo, ó, em ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, no fim da minha 5ª carreira, eu viro o meu trabalho, venho aqui na lateral, não faço nenhuma correntinha, tá? Só venho aqui na lateral, ó, e faço uma volta em ponto baixo, somente pra gente fazer deixar um acabamento bonitinho nessa lateral, tá bom? Ó, venho e dou uma voltinha em ponto baixo. Tá apertado aqui o fiozinho. Dei uma volta em ponto baixo nessa lateral menorzinha. Ó, dei uma voltinha em ponto baixo nessa lateral menorzinha. Agora, aqui na maior, eu venho e faço ponto baixíssimo, tá? Venho na correntinha normal e vou dando uma volta em ponto baixíssimo. Até chegar no final. Cheguei aqui no final, nessa outra lateral, eu faço mais... novamente ponto baixo, como eu fiz aqui desse lado, e para fechar, eu fecho com ponto baixíssimo desse lado. Então, as duas laterais menores é ponto baixo e as duas maiores é ponto baixíssimo. Finalizei a volta aqui, tá bom? As sobras de fio, eu dou um nozinho aqui na ponta, conduzo por umas tramas, venho e corto. Tá? Agora, com uma agulha de tapeceiro, que é aquela agulha um pouquinho mais grossa, tá vendo? Coloco um outro fio nela da mesma cor. Venho aqui, ó, bem no meio do meu trabalho. Vamos medir aqui o meio do meu trabalho, que vai ser exatamente aqui, ó. Venho aqui do meio do meu trabalho e faço um alinhavo também, ó. Faço um alinhavo igual eu fiz lá no rabinho, tá vendo? Faço um alinhavo. Venho e passo esse fio, ó, passei esse fio, venho aqui pro lado avesso do meu lacinho, onde eu já fiz o arremate daquele outro fio, e dou um nó bem apertado mesmo, tá? Passo aqui pro outro lado, dou mais um nó bem apertado. Aqui, ó, nozinho bem apertado, tá? Que eu quero franzir esse lacinho. Volto aqui pro outro lado, dou mais um último nó, só que daí esse agora eu dou duplo, para que ele prenda bem. Aqueles primeiros foi só para franzir o meu lacinho. Esse último eu tô dando para prender realmente. Então, eu venho e dou um nozinho duplo, tá? O lacinho vai ficar assim, ó. Aqui tem uma sobrinha de fio que nós vamos cortar também. O lacinho, ele vai ficar assim, com esses nozinhos duplos. Agora, tu vem com a própria linha que tá aqui nessa agulha, cortou o fio, e tu vai fazer o seguinte, ó, vai dar voltas com esse fio aqui pelo meio, sempre apertando bem, ó, para ficar bem marcado esse meinho. Conforme tu vai dando as voltinhas, tu vai apertando bastante, que daí ele fica bem marcadinho para desenhar bem realmente esse lacinho, ó, só no meinho dele. Tá vendo?
Olha que bonitinho que fica. Daí tu vem aqui atrás e dá um nozinho naquelas sobrinhas de fio. Lacinho pronto. Daí que tu pode colocar bolinhas coloridas, pode fazer lacinhos coloridos, pra gente aplicar aqui, ó, no coelhinho depois. Vamos montar o nosso coelhinho, então? Agora tá tudo prontinho, só montar o nosso coelhinho. Essas orelhinhas, tá vendo que cada uma ficou com duas alcinhas, certo? Então, a gente vai pegar essas duas alcinhas aqui do meio e vamos juntá-la com o nozinho, pra gente juntar essas duas orelhinhas, ó, juntamos. Nozinho duplo, pra ficar bem preso. Estão juntos, tá bom? Juntamos essa orelhinha. Agora, a gente vai vir aqui no cesto, ó, o meio do nosso trabalho, bem o meio, aqui tem 7 pontos. Então, aqui, ó, 3 pra cá, 3 pra cá, bem aqui no meio, a gente vai ver lá no fim, ó, que é onde tá a nossa emenda. Eu vou vir com essa orelhinha e eu vou com uma agulha de tapeceiro, é melhor, mas com agulha de costura, tu também com agulha de crochê, tu também consegue. Tu vem aqui, ó, na trama e puxa um fiozinho pra cá. Tá vendo, ó? Puxei. Vem aqui na outra trama e puxa outro fiozinho pra lá. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem bem. Eu puxei pra cá, agora eu vou puxar outro fiozinho pra cá. Que é um daqueles fiozinhos que estavam no meio, que eu já dei o nozinho, lembra? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu puxar bem. Puxei. Então, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu levantar essa orelhinha. Ele vai ficar dessa forma, olha só. Puxei um pra cá, puxei outro pra cá. Eu venho e dou um nozinho. E eu faço a mesma coisa aqui desse lado, tá? Então, eu puxo todos os fiozinhos lá pra baixo. Os 4 fiozinhos estão puxados, ó, tá vendo? Por entre as tramas. O que que tu vai fazer agora? Tu vai dar um nó nesses dois primeiros aqui, peraí. Esses 2 primeiros aqui e um nó naqueles 2 segundos, que vai ser um fiozinho que vem do meio com um dessa orelhinha e um fiozinho que vem do meio com um dessa outra orelhinha. Então, vai ficar 2 nozinhos para fixar aqui nesse cesto. Orelhinhas do cestinho, então, fixadas. Olha como fica, gente. Daí, eu venho aqui atrás, ó, tu tá vendo que ele ficou bem preso ali e atrás ficou essa sobrinha. Eu venho com uma cola quente e dou um pontinho aqui, ó, em cada base de orelhinha. Um pontinho de cola quente, certo? Dei esse pontinho, olha só, encosto ela aqui de volta e aperto bem até ficar totalmente fixa. Não tem nenhum risco dessa orelhinha escapar, tá, gente? Fica bem preso mesmo. Agora, eu pego o lacinho, aqui já é o mesmo lacinho que eu fiz anteriormente, só que esse é em outra cor. Com a cola quente também, eu dou um fiozinho aqui no meio e nas 2 pontinhas. Ó, meio e 2 pontinhas, certo? Venho aqui na minha orelhinha, bem na base da minha orelhinha, e colo esse lacinho. Também fica bem preso, não tem risco de escapar. Não tem risco mesmo. Se vocês não sentirem segurança o suficiente, vocês podem dar uma costurinha, né? Pode costurar, mas eu garanto que assim não escapa, não. Então, aqui, ó, orelhinhas com lacinhos fixos. Aqui o avesso fica perfeito, ó, não fica aparecendo nada, tá bom? As patinhas, sabe aquele início que formou tipo aquele degrauzinho que nós fizemos as 3 primeiras carreiras, ó. As patinhas, eu vou colocar essa parte maiorzinha virada para cima, bem aqui, ó, onde tem aquele degrauzinho. Exatamente aqui, com elas viradinhas para fora. Vai ficar desse jeito assim, ó. As 2 patinhas aqui nesse degrauzinho, viradinhas para fora desse jeito, tá? Eu venho com cola quente também. Passo cola quente aqui na base, tá? Bem no meio, ó, passei cola quente bem no meio. Venho e fixo aqui no meu cesto. Depois que eu fixei com cola quente, eu seguro bem assim por um tempo, tá?
para ficar bem fixo. E na borda, aqui na bordinha, eu venho e passo uma costura com aquele mesmo fio que eu fiz o rabinho, aquele fio fininho, sabe? Porque ele é bem grossinho, bem resistente, pra gente fixar mais ainda essa patinha. Então, eu vim aqui, ó, colei uma de um lado, pego, colo a outra do outro lado, ó, passo cola quente na base, venho, colo a outra aqui desse lado, aqui no degrauzinho, tá vendo, ó, viradinha pra fora, veja a outra como ficou, e coloco exatamente igual. Seguro bem aqui por um tempinho, ó, seguro bem com a mão aqui dentro e a palma da mão aqui fora, ó, pra fixar bem, tá? Feito isso, venho e dou aqueles pontinhos aqui na lateral, tá? A cola por si só, ó, tô forçando. Acabei de colocar essa, não sai, tá? Então, aqui, esses pontinhos extras são para dar uma segurança a mais, mas eu acho que nem tem necessidade se o cesto não for muito manuseado, tá? O rabinho, lembra do rabinho que nós fizemos? Mesma coisa com o rabinho. Eu venho aqui, dou um pontinho de cola quente nele, bem aqui no centro, ó. Dei um pontinho de cola quente bem no centro desse rabinho. Venho aqui bem no meio das duas patinhas e lá do lacinho, ó, duas patinhas e lacinho. Venho e colo esse meu rabinho aqui, aí ele fica muito bonitinho. Eu venho, seguro igual, ó, seguro bem. Esperar a cola secar um pouquinho para fixar realmente. Dá uma apertadinha. Tá vendo? Olha que bonitinho que ele fica. Daí, para dar um charminho maior, o que que eu faço? Lembra do blush? Aquele blush que nós passamos na orelhinha? Eu passo só um pouquinho de blush no pincel, bem pouquinho. Dá uma leve batidinha para deixar ele mais rosinha e diferenciar ele do restante aqui da peça, porque é o mesmo material, né? Olha que lindinho que ele fica. É tão simples de ser feito e rápido, e tu utiliza o próprio material do cesto. Legal, né? Então, tá pronto o nosso cesto. Olha que lindo que fica. É uma ótima pedida tanto para presente quanto para venda, se tu trabalha com encomendas, né? Dá para tu fazer uma rendinha extra nessa Páscoa. Espero que tu tenha gostado. Foi feito com muito carinho. E me marque, eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. Me marque para que eu possa ver as peças lindas e coloridas que vocês vão confeccionar para essa Páscoa. Beijo, até mais!